A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Qual é a esperança da igreja? Qual é a nossa esperança? Não é arrebatamento, não. Porque nem todos vão estar presentes no dia do arrebatamento. Embora nós não ser ressuscitados, né? A nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança é a nossa salvação. A nossa esperança é a vida eterna, é a eternidade. Então a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então fé é o quê? É certeza e convicção de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, é a nossa única regra de prática e fé. Fé é certeza e convicção. A Bíblia fala de outro descendente de Sete. Vai ficar muito firme em nossa vida que por que esses homens têm os seus nomes lançados nos anais da história bíblica. Lá na Galeria da Fé de Hebreus 11. Porque eles foram fiéis até o fim. Eles ousaram crer em Deus, apesar das adversidades. Muitas vezes era tudo contraditório, mas eles creram. Versículo 7. Pela fé. Nós vimos que pela fé Enoque foi arrebatado. Agora, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Sabe o que é interessante notar nesses homens? Que quando eles recebiam uma instrução de Deus, eles não questionavam. Eles iam lá e faziam. Isso aí dava mais coesão à fé deles. 120 anos construindo uma arca, mas ele foi lá e fez. Deus mandou. A fé nos leva a fazer e viver conforme a vontade de Deus. A fé, essa fé que você tem, que você professa, ela tem que te levar a viver segundo a vontade de Deus. Do contrário, não tem fé. Então, pela fé, ele ouviu Deus e deixou tudo, foi construir a embarcação. Pela fé. Eu creio também porque eu estudando, eu vi que a fé de Abraão me contagiou. Quem não é impactado pela fé de Abraão? Abraão morava, a arqueologia bíblica constatou que naquela terra onde Abraão morava, em Ur dos Caldeus, era uma terra idólatra, porque eles acharam várias estatuetas de argila. E a história diz que o pai de Abraão, a profissão dele era fazer ídolos. Ele era fabricante de ídolos. Ele fazia ídolos para vender. Ir lá para o mercado, botava um bocado de ídolo assim, ó. Aí um dia Abraão, ele estava andando, distraído, ele tropeçou em um ídolo e quebrou. E ele ficou chocado com aquilo. Hoje chama o quê? Depressão, né? Entrou em depressão. Ele ficou triste. Não queria comer, ficou todo triste. E o pai dele chegou: meu filho, não fica assim não. Aquele ídolo, aquela estátua que você quebrou, eu faço outra e coloco no lugar. Abraão começou a pensar. A Bíblia não fala isso não, eu estou falando algo que a história fala. A tradição fala, né? Como é que pode? Estou adorando uma coisa que não tem fundamento. Meu pai falou que vai construir e colocar no lugar. Deus, eu creio que Deus já estava trabalhando na vida de Abraão, como Deus sempre trabalha. Olha, eu creio que Deus sempre trabalha na vida daquela pessoa que está lá fora, mas que um dia vai vir. Um dia vai abrir o coração para a fé brotar.
Eu tenho conversado com muitas pessoas que estão na igreja hoje, e as pessoas com o testemunho delas lá fora, e é assim mesmo. Deus já trabalha, porque Deus, usando os seus atributos, Ele vê aquela pessoa que está lá na vida errada, ela vê essa pessoa amanhã, com o coração aberto, para servir Ele, para viver pela fé. Abraão, pela fé, de novo, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Deus chama Abraão. Eu não sei como Abraão teve contato com Deus, ninguém sabe, porque Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha pastor, Abraão não tinha essa palavra que nós temos, a Bíblia. Ele não tinha alguém para orientar, para instruir, mas ele ouviu uma voz, e Deus manda ele deixar tudo, para ir para uma terra que ele ia mostrar ainda. Mas a Bíblia não fala que Adão questionou, ele deixou tudo e foi.